Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta nova edição do Oceancast. Que alegria estar com vocês e hoje nós vamos falar sobre validação de negócios. Para falar sobre este tema, trouxemos a nossa convidada super especial, Bruna Barbosa. Seja bem-vinda, agora sim tá valendo. É uma honra ter você aqui, uma alegria, uma grande satisfação. Quero apresentar a Bruna e dizer para vocês que a Bruna hoje está conosco aqui no nosso estúdio em Manaus, mas a Bruna mora em São Paulo. Deixa eu dar um detalhamento aqui sobre ela. A Bruna Barbosa é fundadora da Tudo Sobre Startups, que é uma startup que trabalha com educação empreendedora para todo o Brasil. Bruna é paraense, nascida na cidade de Belém, tem 28 anos e desde o ano de 2015 dedica-se a esse trabalho de educação empreendedora. No ano de 2021, mudou-se para a cidade de São Paulo para fazer acontecer tudo o que ela significa hoje para as startups e para o empreendedorismo brasileiro. E muita coisa tem acontecido de lá para cá, de 2015 para 2021 e de 2021 para 2023. Não é isso, Bruna? Conta um pouco da tua história e a partir do que tu viveste, da tua experiência, vamos iniciar esse link com o que a gente quer abordar hoje, que é como validar uma ideia de negócio. Seja bem-vinda ao Oceancast. Que delícia! Muito obrigada pelo convite, é uma honra gigante estar aqui, muito gostoso. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Muito bom. Cara, na verdade, todo o processo de empreendedorismo começou antes de trabalhar com startup. A primeira oportunidade que eu tive de olhar para o empreendedorismo foi com comunidades amazônicas, né? Comunidades ribeirinhas. Gente que precisava produzir, precisava de renda, mas que não tinha uma produção correta para ter aquele dinheiro garantido do mês. Então essas pessoas, muitas vezes, elas tinham problemas estruturais básicos, primeiro por falta de estrutura governamental, e segundo por não ter uma frequência produtiva que fizesse o dinheiro entrar como devia. Ali, eu lembro que quando eu entrei em contato com essas comunidades, qual era o desespero? Algumas estavam começando a ter luz elétrica. E com a luz elétrica, estavam começando a vir as primeiras dívidas. Pegava o cartão emprestado de alguém, ia lá, comprava um fogão, comprava uma geladeira, e quando via, como é que ia pagar tudo aquilo, né? E fazer desenvolver. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, cara, a gente precisa mudar, só que a maioria dessas pessoas não sabiam ler nem escrever. Puxa vida, que desafio! E aí foi o processo que eu comecei a aprender Design Thinking. Que eu ouvi falar que Design Thinking ajudava a resolver problemas complexos. Eu disse, bom, eu acho que esse é um problema complexo. Eu acho que é um problema complexo. Então faz sentido, vamos lá, vamos ver se resolve. E comecei a ficar bem em São Paulo, porque eu fazia em São Paulo os cursos. Ah, sim. Nesse processo eu comecei a entrar em contato com inovação. E eu comecei a entrar em contato com educar de um jeito diferente. Porque você precisava fazer com que a pessoa aprendesse as habilidades e ela conseguisse construir algo. Se você fosse esperar seguir o caminho reto e correto, né, aquela linha, todo mundo fala assim, aprende primeiro, alfabetiza primeiro. Nem ia dar tempo. Sim. O processo estava em curso, a necessidade já estava latente ali para aquelas famílias. Exato. E aí foi quando eu disse, cara, a educação precisa ser diferente, o processo de evolução do ser humano nem sempre é o processo que a gente estruturou para ele. E a mesma coisa acontece com uma startup. O processo que essa startup ela vai seguir para se validar, nem sempre é o processo linear, que às vezes a pessoa, quando tem uma ideia, pensa que é o que ela vai fazer quando as coisas, né, quando ela diz, vou tirar do papel, vou tirar como, né? E depois disso, entrei em contato com as primeiras biotechs, eu comecei com biotecnologia, não comecei com digital. Tá. E aí, essas biotechs me apresentaram para a incubadora, e eu comecei um trabalho de ajudar essas startups a se aproximarem das comunidades, ao mesmo tempo que eu ia aprendendo inovação e levando isso para as startups. Tá. Até o ponto de... Ou seja, você aprendia, tinha um contato direto com eles e passava todo esse conhecimento ali rapidamente. Isso. Até que a gente começou a tentar fazer parceria com os primeiros fundos, fazer parceria com os primeiros aceleradores para levar para lá. Tá. Começou a ter um desenvolvimento, eu era um meio termo. Então, eles faziam a parceria e eu ia acompanhando o que estava acontecendo. Tá. Até que a gente pegou um lugar específico que deu um problema de contrato gigante por má fé. Puxa. E aí, quando deu esse problema e a gente desfez todos os contratos e foi um estresse enorme
chegar num ponto onde a pessoa desistisse daquilo foi quando eu disse, cara, a gente precisa educar esses fundadores a tomar decisão, mas também olhar para o longo prazo, porque o que você está construindo hoje, na hora de pegar um investimento, na hora de fazer essa empresa crescer, o hoje importa. Sim. Você precisa ter uma mentalidade rápida para validar, testar e ao mesmo tempo uma mentalidade de longo prazo para garantir que aquele negócio permaneça. E como isso é difícil, né, Bruna? Exato. A gente está falando disso porque realmente é uma coisa que a Bruna viveu lá entre os anos de 2015 e 2018, mas que é uma realidade até os dias de hoje. Não mudou, né? Essa essência não mudou. Vamos lá, continua então, Bruna. E aí a gente começou a construir, de fato, os nossos programas, fazer as nossas coisas, passar por cursos, passar por processos para esse cara conseguir desenvolver. Fiz um blog, dá tudo sobre startups, por isso o nome da empresa virou esse. E quando eu vi, tinha muita gente de todas as partes do Brasil interessados em e como é que eu faço isso? E tirando dúvida, e etc. Chegou a pandemia, os programas que a gente tinha locais, a gente precisou fechar. A maioria era parceria com o governo, e o governo disse, não vai rolar programa esse ano. E aí a gente começou a, de fato, nacionalizar isso. Tá. Foi desse jeito. Bruna, quando você contou agora, então, que você criou a Tudo Sobre Startups, depois que você vivenciou ali uma experiência de educação empreendedora, né, com as comunidades amazônicas e tudo, eu tive a impressão de que você nem imaginava estar hoje onde você está. É isso? É isso. Eu não tinha a mínima ideia. Na minha cabeça, o meu trabalho seria muito mais voltado naquela época a negócios de impacto. Eu queria ver aquelas pessoas construindo algo. Só que quando eu me aproximei de startups, e na época que eu fazia esse meio termo, eu cheguei a compor muitas equipes, então eu trabalhei de fato para algumas, eu comecei a perceber que eu poderia causar muito mais impacto com negócios escaláveis. E aí eu Naquele momento você não tinha estudado nada sobre mínimo produto viável? Já estava começando? Já, porque o que acontece? Quando você aproxima do fundo e faz essa troca, eu acabei tendo muitos mentores dentro desses fundos, dentro desse processo. Perfeito, então, sim. Você se aproxima também com as startups desses lugares, você se aproxima de outras coisas que estão acontecendo e você vive várias realidades ao mesmo tempo. Vários modelos de negócios ao mesmo tempo, vários processos decisórios ao mesmo tempo. Sim. Então, acaba que isso te dá muita amplitude de visão do que está acontecendo em cada lugar, do que aquele fundador precisa e de como que você vai direcionar para dar o próximo passo, com quem que você fala, o que você precisa fazer. Entendi. Qual foi outra startup que teve o mesmo problema que a gente consegue repassar caminho de solução. Sim. Né? Então, dá muita E visão. quem era a Bruna naquele momento? Era uma universitária? Já era uma profissional? Vamos tentar contextualizar um pouco para a gente fazer aí essa compreensão, né, por parte aqui de quem nos acompanha com relação a essa profissional que também se formou durante esse processo. Nas comunidades eu ainda era universitária. Ok. Né? Quando eu estava saindo das comunidades e entrando em startups, eu estava me formando. Tá. Então, foi bem nesse processo de terminar a formação e já entrar numa série de problemas para resolver que não era necessariamente mesmo. Dizer, gente, e eu acho que assim, essa ingenuidade de quem está se formando me ajudou muito. Tá. Porque na minha cabeça era, a gente precisa disso aqui? Eu tenho condição de conseguir? Eu vou lá. Eu não tinha nada a perder. Hoje eu tenho. Eu não digo que fosse uma ingenuidade, talvez uma inocência num sentido bom, né? Eu acho que havia mais coragem do que medo. Como você diz, hoje eu tenho mais coisas a perder, né? Então lá atrás talvez houvesse o menos, ou não é nem que houvesse menos, talvez houvesse menos consciência disso, né? Sem entrar no mérito de que está certo ou errado, o fato é que você viveu e aprendeu com aquilo. Exato. Mas eu acho que tem um pouco do ingênuo também, porque tem alguns negócios, alguns tratos que você entende à medida que eles acontecem. É verdade. Então, teve muito questionamento ao longo da minha carreira, mais ou menos assim, né? Antes de chegar nos primeiros cases, principalmente cases próprios, porque antes eu trabalhava com outros nomes e eu prestava serviço para eles. Mais ou menos assim, qual é o seu diferencial se você não teve uma carreira corporativa, se você não teve algo nesse sentido?
O diferencial é exatamente você não ter essa rede protetora que te avisa quais são os contrapontos. Então, no meu processo de buscar, mesmo que no primeiro momento eu não tivesse algo para mim, eu estivesse fazendo para outros, eu acabei encontrando muitos dilemas, encontrando muitas propostas, encontrando muitos processos que hoje eu vejo os fundadores passarem. Olha só. Então, eu tenho essa visão do fundador, que é aquele misto de esperança com o que eu faço agora, com, às vezes, aquela pulga na orelha de será que isso é honesto, será que isso é justo, até que ponto isso pode fazer o meu negócio crescer. E que hoje eu consigo avaliar essa expectativa, e eu poderia chamar até mesmo de esperança, Sim. de um jeito muito mais racional, e me dar opções, porque às vezes o que acontece quando a gente está nesse lugar? Como a gente está nas nossas primeiras opções, a gente não sabe como conseguir novas opções, É verdade. a gente aceita o que vem. É. E às vezes a gente precisa se questionar e ser protagonista em como é que eu vou encontrar propostas melhores. Sim. Entendeu? E isso é um pouquinho de estratégia, um pouquinho de sangue frio para conseguir. É verdade. Quando você tá no meio do problema, você não tem muita clareza, não. É verdade. Quando você tá ali vivenciando a atmosfera, enfim, o sufoco daquele momento do olho do furacão, ele é desafiador nesse sentido, né? Como que eu vou entender isso? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer, né? Mas o que aconteceu, Bruna, para haver essa mudada, essa virada de chave da Bruna entender, poxa, peraí, eu preciso ir mais longe, eu preciso crescer, eu preciso alcançar outras pessoas, outras startups. O que foi que aconteceu? Aonde foi que aconteceu? E eu queria que você relatasse isso e também relatasse, além de falar da virada de chave, como foi que a Bruna começou a pensar a partir dessa virada de chave naquela questão, né? Naquela hipótese, né? Como eu vou validar esse negócio? Tá. Foi um misto de oportunidade e raiva, sendo muito sincera. O que aconteceu? Quando a gente fez eu falei que teve alguém que a gente fez uma aproximação, essa pessoa a gente fez parceria e depois eu descobri alguns contratos errados. Sim. Então essa foi a primeira raiva. Como é que eu vou me proteger de contratos errados e proteger quem eu indico? Porque o que me deu mais raiva foi que eu indiquei pessoas. Puxa que vida. teve erro. Isso é um problema gigante, isso aí eu me senti mal. Sim. Não era um problema só com a Bruna. Não era um problema só com a Bruna. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, nessa busca de educação, a gente fez um blog, né? E fui eu e um amigo, a gente fez um blog. E nesse blog a gente começou a falar sobre assuntos de startup que a gente via que estava em foco. Então, existem algumas formas de você encontrar o que as pessoas estão pesquisando mais na internet. Sim. E a gente colocava ali como base, misturado com algumas coisas que a gente achava que as pessoas iam querer saber ou iam precisar saber, mesmo que aquilo não estivesse sendo amplamente pesquisado. Sim. E quando isso aconteceu junto com o blog, a gente viu o blog crescer muito, muita dúvida chegando. A audiência aumentando. Eu já estava começando a pensar na possibilidade de talvez fazer algo online e nacional. Ok. Naquela época, pouquíssimas pessoas estavam trabalhando com esse modelo, né? Isso foi pré-pandemia. E eu ouvi de uma pessoa, o que você vai fazer nacional se você é daqui da região norte, lá fora tem tudo que precisa? E aí eu olhei aquilo e disse, agora eu vou fazer. Isso também poderia ter dado uma raiva, Deu raiva. que te ancorasse naquele contexto, mas ao contrário, foi uma mola que te impulsionou, né? Foi, porque a minha vontade era dizer, você vai ter que me engolir. Olha e só. você vai me ver nacionalizando. E eu sabia que aquela pessoa queria fazer isso também, mas ela não tinha coragem. Entendi. Então eu disse, eu vou te mostrar que você não faz, mas eu faço. A gente conversava aqui nos bastidores que o que faz a diferença é a atitude. Nem a formação, nem a experiência, mas a atitude faz toda a diferença. E aí a gente começou esse processo de como é que eu vou pegar todo esse interesse que a gente gerou e transformar isso, acoplar num produto, justificar esse interesse no produto. Porque uma coisa é a pessoa querer o conteúdo, outra coisa é a pessoa querer o processo de acompanhamento. Sim. E aí a gente começou a transformar esse conteúdo num funil de vendas, numa preparação para explicar que estava surgindo algo e que esse algo essas pessoas poderiam participar. Ok. Né? Ponto importante, a gente fez um contraponto um pouco diferente da maioria das startups. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, de representar lugares, de aproximar coisas. Então,
Isso simplificou muito o meu processo de validação. Muito do que eu percebia que podia ser caminho, eu estava vendo do que outras pessoas estavam me falando e colocando ali. Tá. Às vezes, a startup, ela tem uma noção do setor dela, mas ela não tem a completa vivência daquele espaço. Ou ela quer atacar uma parcela daquilo, né, onde ela tem uma certa dificuldade de entrada. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma startup que trabalha com o gerenciamento de sustentabilidade. Tá. Eles são excelentes, são consultores há muito tempo dentro dessa área, mas eles começaram a mirar grandes indústrias, um cliente que ele ainda não tinha conversado. Quando ele foi mirar grandes indústrias, ele percebeu que existe um processo de venda para essas grandes indústrias, existe um processo de diferentes influenciadores naquela empresa que fazem parte daquela área, de quem é o responsável daquela área, dependendo da formação, dependendo do que precisa, que pode mudar todo o processo de venda, que pode mudar como vai usar a solução, que pode mudar o que vai dar preferência. Sim. Então, existem detalhes dentro de um processo de validação, que é o que faz o negócio de fato andar, Sim. que nem sempre você vai ter a mesma oportunidade que eu tive de se relacionar, É verdade. mas que você pode simular essa oportunidade. Como? Você pode fazer ou um spin selling, que a gente chama, que é fazer um processo de vendas relacionados a entender as dores dessa pessoa para depois propor algo. Então você consegue entender se a pessoa realmente tem um problema para ver se aquilo cabe em uma proposta ou não. Você consegue fazer entrevistas de persona para validar como é que é a rotina, porque onde o fundador erra muito, ele quer dados quantitativos, ele quer saber quantas pessoas tem, o que faz, qual é o contrato. E, na verdade, quando você está no processo de validar, você está muito interessado em entender como é que é a rotina das pessoas. É verdade. O que é... Você está querendo dizer que, nesse momento, talvez numa pesquisa, dedicar mais tempo para uma pesquisa qualitativa, ou seja, ouvir, entender, refletir sobre algumas situações, pode ser mais valioso e pode até contribuir para a validação em relação a uma pesquisa quantitativa? Você vai nessa linha? As duas vêm juntos. Sim. O quantitativo é para entender o tamanho de mercado. Tá. Então, por exemplo, se eu tenho interesse em virar bilionário, se eu tenho interesse em criar uma startup para vender um dia, eu preciso saber meu tamanho, para saber se o que existe no mercado vai me dar chance de ter aquilo um dia. O qualitativo, ele está muito mais voltado a como é a rotina daquelas pessoas. Eu penso muito, quando eu penso em quali, em quem influencia no processo, Tá. qual é a rotina dessas pessoas. Então, mesmo exemplo dessa empresa, a gente descobriu que muitas vezes uma pessoa responsável pela área da sustentabilidade era alguém voltado à segurança. Então, ele estava resolvendo muito problema de segurança dentro da empresa e às vezes não olhava para o sistema de sustentabilidade, para os dados. Olha só. Então, aquilo precisava ser extremamente intuitivo para caber naquela pessoa, na rotina daquela pessoa, exatamente. Entendeu? Então, quando você começa a entender, às vezes as pessoas fazem o qualitativo pensando em quê? Pensando em entender só necessidades, dores e ver a pessoa precisa disso, não precisa. Mas ela não para se fazer a principal pergunta que gera uma inovação, que é por que ela ainda não usou outras possibilidades no mercado? Por que ela não criou a dela? Por que ela resolve do jeito que ela resolve? Todo problema tem uma origem em algum lugar. Sim. E se o meu qualitativo não é capaz de entender a estrutura onde aquele ser que eu quero atender está inserido, eu vou ter problema na concepção do meu produto. Você falou de MVP, eu vou ter problema no meu mínimo viável. Porque muitas startups dizem assim, o que é o meu mínimo? Você não sabe porque você não entendeu o contexto. Você está pensando só no feature lá. É verdade. Então, eu preciso ter um contexto muito claro. Eu preciso saber quem é mais propício a comprar de mim. Tá. Exemplo. Digamos que eu comecei a sentir dor de cabeça todo dia. Aí eu começo a tomar um remédio para dor de cabeça. Certo. Uma dipirona da vida. Ok. Eu continuo. Não para. Aí, de repente, eu recebo um anúncio. Será que a sua dor de cabeça não pode ser bruxismo? Você tá arranjando os dentes? Aí eu começo a pesquisar o que é bruxismo. Eu começo a entender que existe uma placa de bruxismo. Eu começo a ver, será que eu tenho esses sintomas? Então, existe cliente que sabe, eu tenho bruxismo. Como que resolve? Esse está no ponto de compra. Esse é o melhor para quem está criando uma solução. Porque se ele está no ponto de compra, ele tem muita clareza do que ele precisa resolver, o seu MVP vem formatadinho. Exato. Fecha. Se o cara está descobrindo ainda que ele tem um problema, ele tem um processo de entender o que ele está vivendo, você vai ter também um processo de educar. E isso vai tornar o cliente caro,
vai tornar o contrato lento, o processo de negociação lento, e vai fazer, às vezes, você perder um esforço e o cara pode chegar à conclusão de muito obrigada, eu ainda vou pesquisar mais. Eu ainda vou entender o que eu quero fazer, sabe? Tem essa possibilidade. Então, a validação correta, ela é muito assertiva no público, em quem realmente sente a dor, em rotinas e processos do cliente, qual realmente é o problema, além de só a parte técnica. Como é que ele vive aquilo ali? O que é real? Né? Que às vezes o fundador ele é muito técnico, então ele vai muito no que é teórico, como deveria ser. Sim. Na verdade, as coisas elas são como elas são. Você também não fala da sua startup como deveria ser, eu sei que não faz. É bem isso aí. Então você precisa melhorar como pessoa e precisa entender o cliente também. Verdade. Bem isso. Incrível, porque a gente fala disso, né? E as pessoas pensam assim, eu acho que todo mundo que está aí de alguma forma vivendo aí vamos dizer assim, esse universo das startups, em algum momento vai se deparar com esse questionamento. Como é que eu vou validar essa minha ideia de negócio, né? Então, nós temos uma professora, inclusive, Bruna, aqui do Ocean, que ela diz assim, não te apaixona pelo problema, cuidado. O teu amor não é no problema, ok? Que você identificou um problema, que você apresentou uma solução, que você tem uma ideia de impacto, uma ideia que vai resolver aquele problema, mas por que não se apaixonar pelo problema? Porque é o que a Bruna está falando, a gente precisa entender quem é a pessoa, quais são as particularidades. Isso, de novo, não é novo e vem aí se repetindo, né? Bruna, o que você falou aí de um case específico, né? Mas o que você tem visto realmente ali na tua rotina, já lá no eixo ali de São Paulo, com relação a essas maiores dificuldades para essas validações de ideias de negócios? O que você vê que vem se repetindo e você diz, hello, vamos fazer isso aqui diferente, porque é isso que está dando é isso que está causando aí essa pedra no sapato de muita gente. Tem alguma coisa que vem se repetindo? Tem alguma coisa que te chama a atenção? Tem algumas. Olha, bom. A primeira é querer fazer o produto primeiro e depois pensar em quem é esse cliente. Então, por exemplo, esse caso de vou fazer uma coisa para sustentabilidade, então vou fazer uma coisa para a área acadêmica. Ele pensa em todos os acadêmicos, em toda a sustentabilidade. E ele não para olhar como, por exemplo, uma grande empresa lidaria com isso versus uma média. Tem toda a diferença já no processo. Como um acadêmico de pós lida com isso versus de graduação. Também tem diferença, né? Nos objetivos e como ele tá, como é que tá a vida, etc. Então, assim, você primeiro conseguir definir bem o escopo de quem qual é a real rotina, qual é o real problema para criar o produto. Segundo, é você saber com quem falar. Então, quando a gente vê muito empresas que lidam com outras empresas e não com o consumidor final, ela não sabe com quem conversar dentro daquele negócio para fechar a oportunidade. Ela não entende quem pode ser aquela pessoa. Então, com quem falar é muito importante para você garantir que você está validando da forma correta, com a pessoa correta. Por quê? Às vezes você fala com o usuário daquela solução. Eu estava falando com um cara ontem que ele trabalha com hospital. Ele disse, os enfermeiros estão apaixonados, mas o enfermeiro é o usuário. Quem é que é responsável por assinar o contrato do hospital que vai te contratar? Essa pessoa, você precisa entender quais as dores, como ela lida com os enfermeiros, porque é essa pessoa que vai ser a principal responsável pelo teu processo de compra. É verdade. Então não adianta você fazer um aplicativo muito bom ou um software muito bom para o seu usuário se o comprador não está engajado com a ideia. Vai ficar para depois. Entendeu? É outro problema bem grande. Outro problema também é entender qual é o momento de procurar uma equipe e como fechar essa equipe da forma correta. Boa, Bruna. Valiosíssima essa contribuição. Qual é o momento de procurar a equipe? Se você já tem alguém que você confia muito, esse momento pode ser já o início da validação. Tá. Se você confiar muito, complementar, vai ajudar no negócio. Então, por exemplo, já teve uma startup que até se desfez a equipe e a pessoa está sozinha hoje e chegaram com a gente 3 dentistas. São 3 dentistas. Se eu vou montar uma startup, eu preciso de um dev, eu preciso de alguém que entenda design. Um pouco mais. Exatamente. Então, essa equipe eu já sabia que em algum momento ou elas iam se especializar em algo, ou é uma equipe que naturalmente vai gastar mais. Por quê? Porque
a dentista não vai se especializar em dev. Então, ou ela vai contratar alguém, ou ela vai fazer um contrato de vesting pleiteando uma parte da startup para essa pessoa. Sim. Ou seja, essa sociedade ela vai ser naturalmente mais diluída. Né? Não tem como. Então, nesse início, se você confiar muito, ok. Mas se você não confia, se você não tem certeza, aconselho faz as entrevistas. Realmente faz o qualitativo bem feito. Entende o que é o seu mínimo viável. Tá. Porque você vai ter muito mais clareza de como a sua startup vai ter o produto, como ela vai vender, com quem ela precisa se relacionar. Porque quando você trazer um sócio de vendas, você sabe, esse sócio de vendas ele precisa ter uma boa rede de relacionamento aqui. Esse dev, ele tem que ser muito bom nessa tecnologia aqui, porque eu já entendi que vai para lá. Né? Esse design, ele tem que ter uma especialidade, talvez ter trabalhado em alguma coisa do ramo tal, porque ele já vai entender um pouco mais as necessidades. E aí, eu tenho propostas que se enquadram muito mais naquilo que eu preciso. Sim. Né? Então, sempre depois das primeiras validações, eu acho o momento mais adequado para fazer uma equipe. Fundamental. Essa também é uma dúvida que a gente vê sendo recorrente aí nessa vivência aí com as startups, e é por isso também que eu fiz questão de a gente dar esse parêntese aí bem legal, né? E outra coisa, Bruna, que eu queria saber de você, tem como a gente saber se o produto que a gente sonha, né? Se o produto que a gente vislumbra colocar no mercado pode ser um vencedor? Tem algumas coisas que você pode fazer. Saber, você só vai saber fazendo. Tipo, tem como saber se meu filho vai nascer bonito? Se o pai e a mãe forem bonitos, tem chance. Se vai ter o olho azul, castanho. Exato. Mas tem coisa que você só vai saber quando a criança sair. Boa. Mas tem detalhes. Tamanho de mercado. É um tamanho de mercado grande? Né? Se você for no site... Novamente, fez a pesquisa base, entendeu os problemas. Você descobriu que o seu principal cliente é a média empresa. Okay. Quantas médias empresas existem no Brasil? Ok. Porque isso, às vezes, por exemplo, o cara chega comigo, eu tenho um mercado gigantesco, legal. Mas para o seu primeiro cliente tem 3 pessoas. Ou seja, isso pode ser até uma frustração, né? Se não for realmente compreendido, como você disse, né? Planejado, estudado, enfim. Pode ser até uma barreira de entrada, né? É uma barreira de entrada, é uma frustração, e esse cara não pensa que se eu só tenho 3 aqui, mesmo que eu tenha um mercado muito promissor, eu vou ter que ter muito dinheiro e muito desenvolvimento nessa parte. Então, como ele não pensa nesse gap aqui, ele diz, fiz 3 e quando chega nessa hora, aí ele tenta de qualquer jeito, porque ele foi sem estratégia, morre no meio do caminho. Olha aí. Então, entender essa dinâmica, começar a entender quais são as massas que existem no seu mercado, né? Como é que você começa, como é que você vai crescendo, é uma base muito legal para você dizer, não só eu tenho uma ideia promissora, mas eu tenho, isso é muito importante quando a gente vai falar com o fundador, gente, eu tenho uma ideia que cabe no meu momento de vida. Porque tem muito negócio promissor que às vezes não cabe no momento e nas necessidades que você tem. Exemplo, promissor, foguete. Eu consigo agora concorrer com Elon Musk? Não. Eu não consigo! Verdade, muito bom, muito bom. Não é meu momento de vida. Então tem que ter essa noção também. Às vezes o negócio é muito bom, mas para aquele fundador tem muita gente que diz, o técnico. Não. Às vezes nem é o técnico, gente. Às vezes é o dinheiro que tu tem no bolso, é quem você conhece, qual é o comprometimento que você vai ter com a sua família naquele momento, quantas horas você consegue dedicar. Isso também indica se é o seu momento para aquele negócio, sabe? Sim. Muito bom, sensacional essa contribuição assim maravilhosa, e é disso mesmo, é sobre isso, né, a gente falar que essa validação ela passa por essa compreensão, né, de onde você está naquele momento, o que você tem condição, as pesquisas, não necessariamente você precisa reinventar uma roda, né? Você pode, como a Bruna deixou aqui várias dicas, identificar ali através de informações de sites, enfim, de aplicativos, que dados podem ser extremamente valiosos para você colocar em prática aquilo que você tem. Lembra aí do que eu falei há pouco, né? Cuidado com a paixão pelo problema, entende, ouve, qualifica ali as tuas impressões considerando o outro, o olhar do outro. Foi muito legal quando você falou da história aí dos enfermeiros, né? E a pessoa, puxa, realmente eles vão ser beneficiados com a solução? Vão. Mas quem é que vai fazer a assinatura do contrato? Não são os enfermeiros. Então não é porque o gestor dos enfermeiros é uma pessoa ruim. Não, tá bem longe disso, eu nem sei quem é, não sei nem de onde ela tá falando. Mas a gente, ou quem vai estar aí nessa posição de realmente fazer a coisa acontecer, precisa levar em consideração.
Bruna, você não acredita, mas a gente já tá chegando nos nossos 5 minutos finais. E aí eu quero, né, você não precisa se apressar e tudo, mas eu quero que, diante dessa temática principal, como validar essa ideia de negócios, o que você não pode deixar de falar ao sair daqui? Aí você fica bem à vontade, se eu até tiver ainda alguma dúvida, devo te perguntar alguma coisa, porque eu acho que esse é um tema realmente extremamente oportuno, relevante e que será, se Deus quiser, de grande utilidade aí para todo mundo que estiver acompanhando esse Oceancast. Mas, cara, faça o passo a passo. Conversa com pessoas. Validação é rua. Validação é você ter gente e colher dessas pessoas o que elas precisam. Às vezes o empreendedor fica muito, mas o que eu vou apresentar? O que eu vou fazer? Quando a pessoa vive realmente um problema, quando você tem um problema na sua casa, você quer o quê? Você quer alguém externo que escute, que você tá chateado. Isso. Então, às vezes, o seu cliente também quer falar assim, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui é um problema na empresa, isso aqui me chateia, esse caminho seria interessante, eu já tentei isso, não deu certo. Então, às vezes, as pessoas, elas começam o processo de validação pensando no negócio, tem que pensar, mas a gente não pode esquecer que negócios são feitos por humanos. Então, se você tem uma abordagem humana ao problema que aquela pessoa está vivendo e ela verdadeiramente tem desafios naquela rotina, no processo, ela vai te contar. E com isso você faz um negócio muito mais valioso. Lembrar que o negócio ele é um servo. Todo servo precisa de um mestre. É mesmo. Então, se você não tem como dar clientes ao seu negócio, se o seu negócio ele não tem um mestre, ele vai morrer por si só. Porque ele não vai ter razão de existir. Sensacional. E para além da analogia que ela fez aqui do servo e do mestre, eu quero lembrar que assim, você não vai fazer uma coisa, você não vai validar um modelo de negócio para vender beleza, você vai validar para você vender, monetizar. Então, apesar de, entre aspas, servir, você vai ter uma troca, né, com esse usuário, enfim, com aquele com quem você vai dialogar, com quem você vai se relacionar na hora desse negócio efetivamente estar acontecendo. E você falou da história da casa, né? Quando você tem um problema, você está muito chateado e você quer resolver. Hoje a gente até entende de forma muito clara que as pessoas não estão nem tão preocupadas em quanto elas vão pagar. Elas querem a solução. Ok? Então, realmente, se você dedicar, eu creio, aquele tempo melhor, maior para passar aí por tudo que a Bruna tão ricamente trouxe aqui pra gente, a gente tem uma condição melhor de fazer a coisa acontecer. Eu acho que para quem está no afã de colocar esse negócio no mercado e sobretudo para quem está no afã de começar a monetizar esse modelo de negócio, deve ser realmente um desafio, né, Bruna? Esperar um pouco ou, entre aspas, se dedicar a esse trabalho prévio antes de fazer a roda girar, mas extremamente necessário. Você concorda? Concordo, até porque às vezes a pessoa tem tanta ansiedade em fazer algo e aí ela quer pular etapas e quando chega na hora dela tirar aquilo e colocar no papel, ela não sabe o que fazer. Não tem muito aquele cara ansioso que ele... E agora como é que eu começo? Vai fazendo de qualquer jeito e depois não gostei, ou então tô em dúvida, e como é que eu vou? E ele tá muito preocupado em criar alguma coisa que ele ainda não tem nem noção de como que ele vai fazer. E ele não fez o básico, que é ter insumo para fazer aquilo de um jeito que faça sentido. Então, às vezes, nessa ansiedade, ele, na verdade, acaba mais perdendo tempo do que ganhando. E me marcou a imagem até que você fez do gap, né? Então, deu a largada, foi com velocidade legal, mas aí chegou lá num determinado ponto... Quebrou a perna. Não estava preparado, não se planejou, não entendeu, e o mercado é cruel, né? Se largar, legal, mas não estiver preparado lá pro trânsito, vamos dizer assim, ou para as intempéries do meio do caminho, o mercado pode engolir, não pode? Pode, engole. Sem dó. Sem dó, nem piedade, né? É isso, gente. Então, a gente está chegando ao final dessa edição do nosso Oceancast. Quero te agradecer, Bruna, especialmente nessa edição aqui conosco hoje. Foi muito legal. A gente sabe que o assunto não se esgota aqui, mas a gente traz para vocês algumas coisas, alguns insights que possam contribuir
para essa mudança de mentalidade, para esse aprendizado também, através desse papo bom, agradável, oportuno, e que a gente possa em breve poder voltar a falar de outros temas de interesse de todos vocês. Tudo sobre startups continua aí nas redes sociais e no site. Pode falar, pode fazer o seu merchan, não tem problema não. @ Tudo Sobre Startups, www.tudosobrestartups.com.br. Te espero lá. Isso. Atenção, hein? É para todo o Brasil, não é isso, Bruna? Todo o Brasil. E a gente dá aula toda terça-feira, às 19 horas no YouTube. Ah, perfeito. É uma aula ao vivo? Ao vivo, gratuita. Ok. São temas relacionados a um assunto específico ou são são aulas de temas variados ao longo das semanas? Variados relacionados à gestão, startup e inovação. Sensacional. Imperdível, né? Obrigada, viu, Bruna? Foi demais. Tô super feliz. Até a próxima, gente. O OceanCast fica por aqui e a gente se encontra em breve. Tchau!